Checkup no rádio. Checkup no rádio, hoje recebendo aqui o Dr. Wander Uede, médico cardiologista. O nosso tema de hoje é livre. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Alexandre, que está aqui nos estúdios. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. Dr. Wander, quem tem doença cardíaca pode fazer musculação na academia ou não? Ou é melhor não fazer? Essa é uma pergunta interessante, que a gente recebe recorrentemente dos pacientes. O paciente que tem uma doença cardíaca que está em fase descompensada, Marcos, ele não deve praticar exercício, seja o exercício de musculação em academia, seja os demais exercícios. Por quê? Pelo básico, o paciente não está com o coração em condições aptas para sequer conduzir a sua própria vida no estado de repouso. O paciente descompensado, ele tem cansaço ou dor no peito aos mínimos esforços ou até mesmo em repouso. Então você colocar essa pessoa para fazer um esforço além do que aquele habitual que ele usa para manter as suas funções básicas da vida, isso pode colocar ele em um maior risco. Então, o paciente que não está compensado, que não está controlado, ele não pode e não deve fazer exercício em academia. Todos os outros pacientes, mesmo os que têm a doença cardíaca, mas a doença estando compensada, controlada, eles podem e deveriam fazer exercícios em academia. E a musculação é um dos exercícios que podem ser feitos, porque você ganha massa muscular, melhora a densidade mineral óssea, ajuda na manutenção do equilíbrio. Então tem uma série de benefícios que se adquire com os exercícios que a gente faz em academia. Aí eu estou falando de academia de um modo geral, mas aí a gente dividiria, na verdade, em dois grupos, né? Os exercícios aeróbicos, você pode ir para a academia para fazer a parte aeróbica, fazer uma ginástica, fazer um funcional, fazer uma esteira, fazer uma bicicleta ergométrica. Todos esses exercícios são exercícios que a gente chama de aeróbicos e que dão condicionamento cardiovascular. Eles aumentam de forma sustentada e regular a frequência cardíaca durante aquele período que você está fazendo exercício, ou seja, eu estou passando 30 minutos ali fazendo uma esteira, 30 minutos fazendo uma bicicleta. Nesse período, a sua frequência cardíaca vai subindo progressivamente e às vezes alcança um determinado platô, né, alcança um determinado nível de frequência cardíaca que produz os benefícios posteriormente. Essa elevação de frequência cardíaca, ela condiciona, na verdade, o seu organismo, o seu sistema cardiovascular a se adaptar melhor nas condições de repouso. Então esse é o grupo de exercícios aeróbicos, são indicados. O outro grupo, que é dos exercícios resistidos, que é a musculação propriamente dita, também são indicados. Aqui quando eu falei que ele melhorava a densidade óssea, que ele melhora a musculatura e evita sarcopenia, que é frequente até mesmo no idoso. Quando eu digo que ele melhora o equilíbrio, seria a musculação que promoveria esses resultados. Então, quando o paciente não está compensado, não é indicado que ele vá realizar os exercícios em academia. E como é que eu sei que ele não está compensado, né? É o paciente que tem sintomas frequentes em repouso ou com mínimos esforços. Quando é que o paciente está compensado? Quando o paciente, usando o seu tratamento, fazendo sua dieta, fazendo seus medicamentos, ele permanece sem sintomas por um longo período de tempo. Então, esses pacientes, que a gente chama de pacientes compensados, eles podem e devem fazer exercício em academia. Algumas questões, alguns detalhes aqui a gente traz com relação ao exercício da academia em si. Primeiro é tentar evitar o que a gente chama de bloqueios respiratórios durante o exercício da musculação, tá bom? Porque isso, a grande preocupação dos exercícios de musculação é que você faça um esforço que aumente ali temporariamente a pressão arterial, que é natural que durante os esforços a gente aumente a pressão. Numa caminhada você vai aumentar a pressão, numa bicicleta você vai aumentar a pressão, mas
a musculação, o exercício da musculação, quando você vai fazer aquelas contrações repetidas, aquelas séries de movimentos, se você não fizer com a técnica adequada, acompanhando adequadamente com um profissional, diga-se de passagem, é extremamente importante que esses exercícios eles sejam acompanhados por um professor, por um profissional da educação física, para que o paciente não faça sozinho e acabe lesionando o músculo ou até mesmo provocando alterações fisiológicas ou patológicas no próprio coração. Então, é importante que o profissional esteja junto ali para auxiliar na execução correta desses movimentos. Então, é importante o paciente respirar adequadamente durante a execução, porque se você não respira, você trava a respiração, faz o que a gente chama de manobra de Valsalva. Desculpa. E essa manobra de Valsalva, ela acaba elevando ali momentaneamente durante alguns segundos a pressão arterial e às vezes para níveis bastante elevados. Isso não é saudável, então é indicado que o paciente, na hora de contrair a musculatura, na hora que ele vai realmente pegar a fase em que você está contraindo o músculo, que está fazendo maior esforço, seja a fase em que você está expirando, onde você está soltando o ar. E aí a fase onde o seu músculo descansa é a fase onde você aproveita para puxar o ar, respirar para ter mais força no próximo movimento. É importante também que para quem vai fazer os exercícios de musculação, fazer numa velocidade que não seja muito rápida, porque não tem tanta eficiência assim, mas também que não seja muito lenta, porque a velocidade lenta demais, ela pode levar ao que a gente chama de contração isométrica, que é aquela que não sai. Obrigado, Alexandre. É aquela contração que não sai do canto, você não tem uma mudança, você só sustenta a carga. E essa contração ela também aumenta a pressão arterial e aí pode acabar trazendo prejuízo para o sistema cardiovascular. Então, seguindo essas premissas básicas e acompanhando com um profissional que saberá dessas e de muito mais outras premissas para um bom desempenho do exercício, é recomendado e indicado, inclusive, que os pacientes que estão compensados, eles façam academia. O Vitor pergunta, doutor Wander, se cansaço em idoso que parou de fumar há 2 meses pode estar relacionado com algo do coração. Pode sim, porque o cigarro, ele tem repercussões importantes sobre o sistema cardiovascular, mas a gente não pode deixar de lado aqui a hipótese que talvez seja mais provável, que é a do cansaço ser originado no sistema pulmonar. Um paciente que fumou há muito tempo, parou há 2 meses e agora passou a desenvolver o cansaço, ele pode ter aquilo que a gente chama de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela se manifesta, via de regra, sob 2 formas clínicas, a forma do enfisema pulmonar e a forma da bronquite crônica. O enfisema pulmonar costuma apresentar as queixas de cansaço mais evidentes, enquanto a bronquite crônica apresenta-se com a tosse, aquela tosse produtiva e secretiva que alguns pacientes que são tabagistas se apresentam. Então, é mais prevalente, é mais frequente, é mais provável que o paciente com cansaço, tendo fumado por longo período, ele tenha uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas não está descartada por completo a possibilidade disso ser o que a gente chama de equivalente anginoso, ou seja, é um sintoma de cansaço, mas que equivale a um sintoma de dor no peito, que é uma possibilidade que o paciente pode ter, ou até mesmo o cansaço ser uma manifestação de insuficiência cardíaca, que poderia ser desencadeada pelo excesso de tabagismo. Queria saber se quem tem hipertrofia cardíaca tem cura. Eu tenho 32 anos de idade. A hipertrofia cardíaca, na verdade, a hipertrofia ventricular esquerda, eu acredito que quem nos perguntou aí deve estar se referindo a isso, é um processo de aumento da massa muscular do ventrículo. Lá no consultório eu digo que eu tento explicar para os pacientes dizendo que o coração está ficando mais musculoso. E apesar disso parecer ser uma coisa boa, na verdade não é. A hipertrofia é o aumento dessa massa do ventrículo que geralmente ocorre em resposta a algum tipo de alteração, seja essa alteração na pressão arterial ou alguma alteração genética que acaba levando a um desgaste precoce da própria musculatura com destruição de fibras musculares. Se a hipertrofia ela foi causada por alguma doença e essa doença ou por alguma condição e essa condição ou essa doença ela tem como você resolver, então sim, a hipertrofia teoricamente ela teria como ser curada. Vou dar 2 exemplos. A hipertrofia ventricular esquerda que se desenvolve por hipertensão arterial, que é pela pressão alta. Então o paciente está com a pressão de 16/10 mal controlada faz 5 anos.
Aí desenvolve a hipertrofia ventricular. A gente chama isso, inclusive, de lesão de órgão-alvo. É um dos órgãos que são atacados, entre aspas, pela pressão alta, é o coração. Desenvolveu essa hipertrofia ventricular, passou a tratar a pressão depois de mais 5 anos, tratando adequadamente a pressão, a gente faz novos exames e constata que esse processo ele reverteu. A gente chama isso de remodelamento cardíaco reverso. O coração voltou ao normal. Por quê? Porque a causa dessa hipertrofia estava relacionada com a pressão alta. Outra situação que pode levar a isso, também tem um nome bonito que parece bacana, mas não é. É o que a gente chama de coração de atleta, que são as modificações na estrutura do coração devido ao exercício intenso e prolongado. Então, há pessoas ultramaratonistas, 50, 100 quilômetros que fazem de exercícios, pessoas que fazem 4, 5 horas de academia por dia, né, todos os dias da semana. Quando você tem um nível de atividade física que é intenso demais, ele também pode provocar, assim como a falta de exercício físico que a gente tanto fala aqui, né, nos programas, Marcos, que é causador de problemas, o excesso de exercícios físicos pode também, em alguns casos, provocar alterações patológicas no coração. E aí, a gente, constatando que se trata de um caso desse de coração de atleta, a gente faz a prescrição, que não é nada mais do que pedir ao paciente ou a pessoa para diminuir a carga de treinos. Ele não precisa tomar nenhum remédio, via de regra, não precisa fazer nenhum tipo de medicação. Na maioria das vezes, você apenas pede para ele diminuir a carga de treino dele. 3 meses depois, você faz novos exames, às vezes você já constata que há uma regressão do quadro. Então, nessas situações, pode ter cura hipertrofia. Em outras situações, onde você tem o que a gente chama de cardiomiopatia hipertrófica, essa, muitas vezes, ela é geneticamente determinada e essa a gente não consegue curar. Então, o paciente desenvolve a cardiomiopatia hipertrófica e muitas vezes a gente não consegue reverter o problema do ponto de vista estrutural, mas a gente consegue contornar o problema com medicações e às vezes com o uso de alguns dispositivos cardíacos que protegem o coração do paciente. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp 99205-3030. Bom dia. Bom dia, doutor Wander. No meu eco, naquele tempo que eu fiz com o senhor, deu que eu estava com a parte do coração crescida. Isso é normal ou eu corro algum risco? E ela corre algum risco? Essa parte crescida a gente precisaria ver se o que está crescendo é o músculo cardíaco, que nesse caso a gente chamaria de hipertrofia, ou se o que está crescendo é a cavidade. Vou falar aqui bem no popular, o oco do coração. O coração é um órgão oco. Então a parte interna oca do coração, que é aquela que recebe o sangue, bombeia o sangue, a gente chama de cavidade do coração. O coração, o popular coração crescido, quando as pessoas falam, fulano tem coração crescido, é quando a cavidade do coração dilata, especialmente a cavidade do ventrículo esquerdo. A massa do coração, que é de fato a parte muscular do coração, quando ela cresce, quando ela aumenta, a gente chama de hipertrofia. A gente precisaria ver se a gente está tratando de uma coisa ou de outra, né? De hipertrofia ou de dilatação ventricular. Presumindo aí que a gente está tratando de um caso de coração crescido clássico, que é o ventrículo esquerdo que dilata. Existem outras cavidades do coração, como o átrio, por exemplo, que podem dilatar também, podem aumentar de tamanho, e a gente também chama algumas vezes no popular de um aumento do coração. Cada um deles representa um risco ao paciente, e cada um deles tem especificamente o seu tratamento, as suas medidas que podem ajudar a contornar ou até mesmo reverter o problema. Então, sim, se houve alteração no seu exame do ecocardiograma, eu lhe diria que existe algum risco. Embora não esteja detalhado aí, mas eu posso dizer para você que existe algum risco adicional comparado se a gente pensasse que no exame não tivesse apresentado absolutamente nada. Então, se o seu exame não tivesse apresentado absolutamente nada, o seu risco seria 1. Se o seu exame apresenta esse tipo de alteração que ele traz, o seu risco é outro, que é um pouquinho maior do que aquele que a gente tinha se o exame fosse normal. Esse risco, como é que eu resolvo ele? Como é que eu lido com ele? Fazendo tratamento, acompanhando, usando medicações, seguindo as orientações que foram prestadas certamente durante a avaliação médica. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos Ganta. Aqui é a Lília de Timbaúba. Pergunta ao doutor aí sobre o meu sogro. Toda vez quando ele diz que vai para o médico, a pressão sobe. Segunda-feira ele foi fazer uma cirurgia do olho
e não conseguiu, porque a pressão não baixava, ficava 22/12. Então ele tomou o medicamento, as dosagens que era até para tomar, então ele não conseguiu. Aí a doutora Débora pediu para ele procurar um cardiologista para poder tomar algum medicamento, regular a pressão, para poder voltar e fazer a cirurgia. Eu queria saber o que era isso. E doutor Wander? Isso é um fenômeno extremamente frequente que a gente encontra nessas situações. Especialmente, eu não sei por que é tão comum, mas eu encontro isso especialmente nessas cirurgias de catarata. Não tem nada a ver com a cirurgia especificamente. Eu não sei se é a expectativa do paciente, que geralmente o paciente que vai para a cirurgia de catarata, ele entra com uma qualidade de vida e ao sair, né, ele vai sair com outra, muitas vezes o paciente, quando vai para a cirurgia de catarata, já não consegue enxergar quase nada e ao realizar o procedimento ele tem aquela expectativa de voltar a ter uma qualidade de vida bem melhor. Eu não sei se é essa expectativa, se é a ansiedade do próprio procedimento, se são as preocupações, os receios, mas esse fenômeno é extremamente frequente nos pacientes idosos que vão fazer as cirurgias de catarata. A gente recebe... Pode ter uma semana que eu passe sem receber um caso como esse, mas um mês eu acho difícil. Quase todos os meses eu recebo pacientes, geralmente idosos mesmo, que não conseguem sequer fazer a cirurgia porque as pressões estão altas. E altas nesse nível, parecido com o que o sogro da nossa ouvinte aí manifestou. 20/10, 22/14, a gente já teve de todo tamanho. E o que é isso? Isso é uma forma exagerada daquilo que a gente chama de hipertensão do jaleco branco. A gente precisaria diferenciar aí, na verdade, se o paciente já tem pressão alta ou não. Se o paciente não tem pressão alta em casa e ele apenas desenvolve lá no consultório essas elevações drásticas da pressão, a gente chamaria isso de hipertensão de jaleco branco. Se o paciente já é hipertenso em casa, ou seja, ele já faz tratamento de pressão, por mais que ela esteja controlada em casa, mas ele já faz tratamento de pressão arterial, e ao chegar para fazer a cirurgia, ele percebe-se que os valores de pressão estão bastante elevados, a gente chama isso de efeito do jaleco branco. Em vez de ser só hipertensão, é efeito do jaleco branco, que é o efeito de você estar dentro de uma instituição de saúde que às vezes causa esse tipo de ansiedade no paciente e faz com que a pressão se eleve a níveis bastante altos. A gente já fez, por experiência própria, tentando lidar com diversos pacientes, a gente já fez diversas modificações de esquemas medicamentosos, mas o que parece que resolve mesmo é adequar as expectativas do paciente e tentar tratar adequadamente, no caso daqueles que são de fato ansiosos, tentar tratar adequadamente a ansiedade, porque isso realmente é o que resolveria o problema naquele momento. A pressão, na verdade, é apenas um reflexo daquilo que está acontecendo internamente no paciente, ou seja, ele está ansioso, ele está preocupado, ele está com expectativas em relação ao procedimento que vai acontecer, e isso é o que gera a descompensação na pressão. A comprovação disso se vem com a maioria dessas pessoas, ao voltarem para casa, quando chegam em casa depois de 1, 2, 3 horas, mede a pressão de novo, a pressão volta aos seus níveis normais. Volta a ser 12/8, 13/8, 14/8. Alguns têm uma pressão um pouquinho mais mal controlada, 15, mas nada próximo daquilo que se apresentou dentro do consultório. Então, o que é isso? É o efeito do jaleco branco. Como é que a gente corrige isso? Muitas vezes a gente precisa fazer alguma adequação de medicação de pressão, mas na maioria das vezes o que a gente precisa é controlar melhor essas expectativas e, em casos de pacientes com doença mesmo, tentar fazer um acompanhamento de ansiedade. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Pergunta aí para o doutor se a pessoa que tem um coração crescido e toma remédio para o coração crescido, se pode beber. E aí, pode beber, doutor Wander? Coração crescido? Olha, se for para a gente dar uma resposta rápida, a resposta rápida é não. Eu falo individualmente para os pacientes dentro do consultório sobre algo que a gente chama de curva em J. Precisaria de muito tempo para explicar isso. O resumo dessa curva em J é: se você não bebe nada, você tem um determinado risco à sua vida. Se você bebe uma dose por dia e não acumula, não adianta passar um mês e depois beber 30 doses. Não é. É uma dose por dia. Não bebeu hoje, amanhã só tem uma dose. Não bebeu o mês inteiro, hoje só tem uma dose ainda de direito. Se você bebe uma dose de bebida alcoólica por dia, e aí uma dose é aquela dose controlada mesmo, é a dose do garçom
de 50 ml para bebidas destiladas, ou uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho. Se você bebe essa quantidade, a gente considera como seguro para o coração, desde que o paciente esteja compensado. É um paciente que tem coração crescido e que está usando medicações para tratar. Se o paciente estiver compensado, pode ser, em alguns casos, liberado isso. A única exceção é se o paciente tiver o coração crescido por causa do álcool, porque existe isso, miocardiopatia alcoólica. Se houve isso, o tratamento é a eliminação completa e definitiva de álcool da vida da pessoa. Agora, a gente tenta não explicar isso em rádio, porque às vezes a pessoa pega só o que lhe interessa e diz, o doutor estava lá dizendo que me liberou para beber, e aí ele bebe o quanto quiser. E aí a gente sempre explica que para cada um, segundo as suas obras, você é responsável pela sua própria vida. Eu estou dizendo que para alguns pacientes selecionados que estão compensados, conversando dentro do consultório do médico, não é essa liberação que eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo que no consultório, depois que você analisa o paciente e vê que ele está em um estado compensado, pode ser liberado uma dose de álcool por dia. Se o paciente tomar 2, tomar 3, tomar 4, aí ele está tomando por conta própria e está colocando a própria saúde em risco. É quase a mesma coisa de você estar abandonando seu tratamento. Para fechar, tem mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Aqui é a Lilia de Timbaúba. Pergunta ao doutor aí sobre o meu sogro. Esse aqui já foi, né? Já colocamos no ar. Eu acho que já foi, já. Já, rapaz. Quem tem problemas cardíacos pode fazer caminhada? Pode sim, voltando à pergunta inicial, né? Pode sim, desde que esteja compensado do coração. Então, é um paciente que não está tendo sintomas, vem bem controlado, e a última visita médica foi avaliado e viu-se que estava tudo bem para o coração. Ele pode fazer exercícios físicos desde que o exercício não cause sintomas também. Às vezes você não está sentindo nada porque também não está esforçando. Quando você começa a fazer um exercício, mesmo que um exercício leve, uma caminhada leve, começa a sentir. Se isso acontecer, a recomendação é pare os exercícios e volte ao seu médico que você já fazia acompanhamento para informar ele e fazer uma investigação e novos ajustes de medicações. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, né, no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99431-0681. Obrigado pela sua participação. E eu que agradeço, Marcos. São 7h34, confirmando.